O perfeccionismo te trava e trava todas as pessoas perfeccionistas. Em geral, a maioria das pessoas tem algum nível de perfeccionismo. Mas por que, Ricardo? Por que existe o perfeccionismo? Eu vou te explicar. Mas para te explicar isso, eu preciso te contar que hoje eu fui na reunião de pais da Alicia, né? E aí foi apresentadas as notas, o boletim e tudo mais. E ali eu estava refletindo que nós em casa, a gente não exige que a Alicia seja aluna nota 10, 9,5, 9. A gente nem fala sobre isso com ela. Ela se cobra muito para tirar boas notas. Um pouco eu acredito pelo sistema de ensino, pelo método, pelo ambiente que ela está inserida no colégio, enfim, acredito que seja isso, né? Porque naturalmente as crianças motivadas e incentivadas pelos pais se cobram muito, né? Os pais cobram boas notas. Em casa é diferente, a gente não cobra que ela tire 10, tire 9, 9,5. Ela tem boas notas. E teve uma ocasião, um episódio, num passado recente, que ela tirou, não lembro se foi 7, 7,5, e ela ficou muito decepcionada, muito abalada, se cobrou demais, chegou em casa triste, que ela não poderia ter tirado aquela nota. E aí, eu e a Lívia, nós conversamos e nós fizemos nosso papel de pais, acolhendo a Alicia, né? Dando o amor, o conforto. E passado esse grau de insatisfação dela, esse nervosismo, a gente explicou para ela que ela tirar 7, tirar 6, tirar 5 ou tirar 0, não muda quem ela é. Pra gente, ela vai ser sempre a nossa filha amada, repleta de qualidades. Enfim, tirar nota baixa em alguma disciplina não vai mudar pra gente, a gente não vai mudar o amor que a gente tem por ela e muito menos vai mudar quem ela é. E aí ela entendeu e a gente sempre que pode, a gente fala sobre esse tema. A gente não exige notas altas, mas ela se cobra muito, natural do ambiente e tudo mais. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque na minha criação e talvez na sua criação, né, isso era mais implícito, isso era mais incisivo, que a gente precisava tirar notas boas, tirar notas altas, enfim. E isso existe até hoje como uma cultura, né, uma crença social muito forte, que os alunos têm que tirar nota alta. E essa semana mesmo eu estava conversando com dois jovens que estão liderando um projeto aqui para jovens estudantes de ensino médio, e eu falava para eles exatamente o seguinte, que eu não tenho a mentalidade de que meu filho, minha filha precisa tirar notas excelentes e que ela precisa estudar extremamente. Não, isso é muito cartesiano, e a gente estava falando sobre mercado de trabalho, sobre primeiro emprego, e aí eu falei que eu valorizo muito os jovens que começam a trabalhar cedo, porque além do conhecimento cognitivo, do conhecimento racional, técnico, teórico, que eles aprendem na escola, na faculdade, enfim, é necessário que eles aprendam a vivência no mercado de trabalho, o relacionamento interpessoal, a dinâmica da sociedade. E uma pessoa que só estuda 24 horas estudando, e ela perde essa oportunidade de se desenvolver enquanto é jovem, convivendo com outras pessoas, com a realidade do dia a dia, com as decisões, com os desafios do dia a dia na vida real, né? Isso eu acho muito importante, eu valorizo muito. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Para dar embasamento sobre o perfeccionismo. E aí, o perfeccionismo, ele é uma manifestação de orgulho. E o orgulho é uma barreira, é uma parede que a gente ergue em volta da gente para se proteger. Por que a pessoa perfeccionista, ela não aceita errar, ela não se permite errar? E isso começa lá na infância. E por que a gente aqui em casa valoriza muito essa questão da autonomia e não cobrar, exigir notas boas, exigir a perfeição da nossa filha? Porque o mundo está cheio de pessoas perfeccionistas que em algum momento da vida delas foi exigido delas um perfeccionismo, ou ela mesma exigiu dela mesma ser perfeita para não magoar o outro, não frustrar o outro e muitas vezes não frustrar o pai, a mãe, ou aquela pessoa, esse adulto hoje foi comparado com o irmão, com o primo, com parentes, né? Que o primo é melhor, que a prima é melhor, ou ela foi invalidada, ou essa pessoa foi invalidada, que ela não sabia ler direito, não sabia escrever, ou ela falava demais, matracava demais, não estudava, não deixava a professora ensinar. E pode ser que o pai e a mãe invalidou essa criança e hoje se transformou num adulto perfeccionista, que ele só faz se tiver perfeito, ele só dá o próximo passo se tiver perfeito. Eu estava falando hoje com uma pessoa, né,
que ela está travada, não consegue dar o próximo passo porque não tem um ambiente perfeito no negócio dela. Ela quer prosperar, quer construir um negócio, quer evoluir um negócio, mas tem que estar um ambiente perfeito. Será que essa pessoa não foi invalidada, comparada, frustrada ou abandonada? Então ela não se permite errar. Ela quer fazer perfeito. Ela acostumou, ela aprendeu essa mentalidade e ela só quer fazer as coisas se for perfeito. Talvez você já ouviu aquela frase: eu não faço nada se não for para fazer perfeito. Talvez você mesmo que esteja assistindo isso agora já falou, já pronunciou essa frase. E quando eu vejo alguma pessoa, eu ouço alguma pessoa falando essa frase, afirmando que não começa nada se não for para fazer perfeito, o meu sentimento é de muita compaixão e empatia por essa pessoa. Eu fico raciocinando o que será que essa pessoa sofreu durante a infância, durante a juventude, qual foi a invalidação, a frustração, o abandono que ela sofreu, para ela não se permitir errar, para ela não se permitir dar o próximo passo, a não ser que esteja tudo perfeito. E a gente sabe que perfeição não existe. E muitas vezes as pessoas não dão o próximo passo porque elas esperam tudo estar perfeito, a condição perfeita, o governo perfeito, a economia perfeita, o carro perfeito, a casa perfeita, o marido, a esposa perfeita, o filho perfeito. E eu só vou falar sobre algo quando tiver tudo perfeito. Eu tenho amigos empresários que ele quer lançar projeto, ele quer lançar um novo produto, ou ele quer aumentar a empresa, mas ele não vai porque ele fica esperando a perfeição. Enquanto tal coisa não tiver certinha, enquanto tal projeto não estiver rodando perfeito, ele não lança o próximo. Ele não lança o próximo produto. Isso é um engano, é uma autossabotagem gigantesca, que está todinha relacionado com orgulho. O que essa pessoa sofreu, que levantou essa parede, essa blindagem de orgulho, que as pessoas não podem ver que ela lançou um produto que não é tão bom assim, mas ela lançou e vai melhorar durante o percurso, durante o processo, né? O que frustrou ela? O que levou ela a erguer essa barreira de orgulho para que as pessoas pensam que ela é perfeita? Ela só vai lançar alguma coisa se estiver perfeito, só vai dar o próximo passo se estiver perfeito. Dentro de casa existe isso. O marido não fala porque ele tem receio de falar e não falar da maneira perfeita. As pessoas têm medo de se arriscar, medo de se expor, medo de dar o próximo passo, porque lá atrás elas foram invalidadas, comparadas, abandonadas. Eu já fui essa pessoa. Quantas vezes o professor perguntava na sala de aula qual era a solução do exercício que estava na lousa, e eu sabendo a solução, eu sabendo a resposta, eu não erguia a mão, não falava. Por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitado. Então eu tinha uma proteção, um orgulho que não deixava eu errar. Vai que eu fale e a resposta não é certa. Aí eu vou ser comparado, rejeitado, abandonado. E aí? Tá vendo como tudo faz sentido? Hoje de manhã eu estava falando com uma outra pessoa também sobre mentalidade financeira. E ela falando que ela fica se questionando demais. Ela comprou um equipamento e depois se questionou, se arrependeu. Muitas vezes se arrepende porque fez o investimento, mas não estava na hora. E ela fica esperando as condições perfeitas para fazer o investimento e dar o próximo passo e assim, evoluir o negócio. E eu estava explicando para ela que muitas vezes a gente não dá o próximo passo porque foi ensinado errado para a gente. E eu falei para ela: foca em vender, vende o seu produto, seu serviço e se vira para entregar. Óbvio, observando a qualidade da entrega que você vai fazer para o seu cliente. Mas não fica preso nessa mentalidade que precisa tudo estar perfeito, que você precisa de um assistente, precisa do atendimento, precisa de uma empresa perfeita para você vender. Não, vende. Vende e dá um jeito de entregar. E à medida que você vai vendendo, entregando, você vai ter estrutura para contratar as pessoas. É isso. Não fique esperando o ambiente perfeito. Então, eu queria trazer esse insight hoje para você, que está borbulhando aqui na minha cabeça, e eu vejo muitas pessoas se sabotando por conta do perfeccionismo. Perfeccionismo mata. Não seja perfeccionista. Ele não mata, não é que você vai morrer sendo perfeccionista. E eu não estou dizendo também que o capricho, o zelo não é importante. Não é sobre isso. E não é que você sendo perfeccionista você vai morrer. Não. Mas você ser perfeccionista vai evitar você de viver. Você de viver as melhores experiências, viver aquele sabor, aquele gostinho de planejar e executar mesmo estando perfeito e corrigindo ao longo do processo. Porque o perfeccionismo está só na sua cabeça. Muitas vezes não está na cabeça do seu cliente, não está na cabeça do seu público. Você lançou, seu público vai aplaudir, vai consumir. E muitas vezes vai saber que não está perfeito mesmo, mas corrige durante o processo, corrige na versão 2, na versão 3. É isso.
Tamo junto. Um bom sábado, bom final de semana. Tamo junto.